Oi, gente! E olha aqui a gente entre amigos mais uma vez e sempre com aquela pessoa especial. Hoje eu tenho um prazer enorme, uma alegria muito grande em trazer para vocês uma pessoa que vocês conhecem a voz, a beça, vocês já ouviram esta pessoa e vocês querem muito, tenho certeza, conhecer a história desta pessoa. Hoje eu trouxe para vocês Leila de Castro. Ah, maravilhosa! Especial somos todos. Pois é, todas. Por isso você é especial. Somos especial. Leila, que coisa boa você estar aqui. O público te conhece, conhece a tua voz, sabe tudo que você já fez por aí, mas não sabe da sua história. Ai. E é a sua história que a gente te convida para contar para a gente aqui agora. Como é que vem, da onde vem a Leila, que história... Essa mulher tem uma história tão linda, gente, vocês vão ouvir. Ai, gente. Como é esse processo? Quando a Leila resolveu ser artista lá no Rio Grande, tu é gaúcha, não? Bah, guria. Eu aprendi a usar o bah, guria. Primeiramente, assim... Gratidão imensa pelo convite. Eu confesso que eu fiquei bem com frio na barriga, apesar de a gente, desde o comecinho, né, quando a gente é atriz, os primeiros ensinamentos se você não tem aquele friozinho na barriga, nem suba no palco. Para tudo é bom ter um friozinho na barriga. Então, esse friozinho é o controle, né? Que você vai buscando o controle das suas emoções, né? Porque eu fiquei pensando, o que eu vou contar pra Zódia? Que história que eu vou contar pra Zódia? O que eu perguntar? Eu sou tipo Ariana Suassuna, né? O que será que eu tenho pra falar pra essas pessoas que essas pessoas querem saber de mim? E aí passou um filme na minha cabeça... Porque até eu chegar aqui, né, você foi uma pessoa muito, você e o Hermes foram pessoas fundamentais na minha história. Muito. Mas, começando do princípio... Começando do Rio Grande. Começando lá no Rio Grande. Em que cidade do Rio Grande? Eu sou de Canoas, né? Mentira, eu tive lá, adorei. Canoas. Eu tive lá em Canoas. A cidade que foi mais atingida. Inclusive, eu acompanhei morava... histórias bem desafiantes, conheci gente, foi muito... Mas que cidade bonitinha. Ela é bonitinha. Nossa, adorei. Bonitinha mesmo. Nós demos um curso lá. Ai, que legal. Foi muito legal. Tem até um menino que ele era amigo de infância do meu irmão e hoje ele trabalha com isso, assim, de levar o pessoal de dublagem, dos animes lá para Porto Alegre, cobrir eventos. Eu passei rapidamente por Porto Alegre e fomos para Canoas. E eu sou do bairro Rio Branco, né? Um bairro... que inclusive foi um dos mais atingidos, né, na enchente que teve. Foi bem desafiante aqui, foi. Que drama. Foi muito, eu vi histórias muito. bem... E eu vou todo ano para lá, né, e esse ano eu fui, e assim, ainda, né, energeticamente, você passando pela cidade, passando pelos bairros, assim, parece aquela coisa assim, cidades fantasma, né, mas filmes, as pessoas né? são de uma resiliência incrível. Incrível. Os gaúchos, né, eles... Vem desse lugar, assim, de muita resiliência. Você nasceu em Canoas. Nasci em Canoas. No Rio Branco. Em Canoas. Eu nasci em Canoas, né? E... sou de uma família muito simples, né? Meus pais são do interior, comerciantes. E aí, sempre trabalhei desde novinha, muito com eles, né? Comecei a trabalhar muito cedo. No comércio? Em casa, porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos para minha mãe trabalhar. Você era mais velha? De 4 irmãos, né? 3 irmãos homens e eu de mulher. Foi aí que você começou a ser essa mãezona que você se transformou. Exato, porque eles obedeciam mais a mim do que a minha mãe. Até hoje, né? Falou, tá falado, né? A irmã mais velha é assim, né?
E então eu tinha já essas responsabilidades desde criança, assim, né? Aquela coisa de... Só que eu era muito moleca. Então, eu cuidava dos meus irmãos, mas eu vivia na rua com os moleques. Então lá a gente jogava bolita. Que aqui é bolinha de gude, Bola né? de gude. Porque bolita, a gente tem um pedaço também ali do espanhol, né? Do castelhano. Isso, Então tem do muitas Uruguai, palavras lá no sul que remete ao castelhano. Então bolita, a gente jogava bolita, fazia corridas de bicicleta, aquelas coisas todas, tudo com moleque, né? Então eu já era meio diferenciada. E aí, assim, fui crescendo. Então, a criançada bagunçando e tal, aquela coisa, vestia de roupa de palhaço, animava a festa. Criança, eu já fazia essas coisas. Na infância, na escola, né? Lá era primeira, quarta série, ensino, né? Escola municipal. Então, eu tive a feliz sorte de ter... era época militar ainda, né? Ditadura. E eu estudava numa escola, apesar de ser municipal, pública, mas era militar. E aí eu tive a sorte de ter uma professora no segundo ano, na segunda série. Você disse que era militar, quer dizer, que quem conduzia, administrava a escola era o exército? Olha. Era o município, né? Mas o município era regido... Sim, né, por leis mas mesmo ditadoras, durante toda né? a ditadura, eu não sabia que as escolas tinham tido esse... Posso estar falando besteira, porque já faz muitos anos, Sim, né? tá. Mas eu lembro do regime, Sim. essa coisa, a gente tinha que bater continência, Então a gente tinha tinha. que hastear a bandeira. Então tinha uma né? orientação militar na A gente escola. tinha que, antes de entrar na sala de aula, a gente tinha que fazer as filinhas, cantar o hino nacional todinho, tinha que hastear a bandeira, né? Nossa. Eu sempre fui a diferenciada, porque um dia resolveram colocar eu para hastear a bandeira. E a minha mão sempre teve... Eu sempre suei muito na mão, né? E aí... Eu falei, gente, vou hastear a bandeira. E a principal ainda, porque era do município, a do estado e a do Brasil. E eu fui justamente a do Brasil, né? Cheguei lá, fui hastear a bandeira. Quantos anos você tinha? 7, 8 anos de idade. Fui lá, hastear a bandeira e tal, feliz, hein? Todo mundo cantando e eu lá me sentindo. De repente, quando a bandeira chegou, todo mundo cantou, parou de cantar. Aí a minha mão tá suando. Aí eu larguei o fiozinho e fui limpar a minha mão. Quando eu vejo a bandeira, faz tchom, e eu, não, eu não fiz isso. Eu já nasci contramão. Ai, que ótimo. Eu já nasci anarquista, graças a Deus. Tá certo. Aí, quando é que você começa a descobrir que pode ser mais do que uma levantadora de bandeira? Menina, mas então, eu tive a sorte, assim, nessa escola, de ter uma professora chamada Clair. Eu nem sei se ela ainda tá viva ou não, mas... Nossa, essa mulher foi, assim, imprescindível. Como o poema do Brecht, né? Você pode ser bom um ano, você vai ser bom, né? Se você trabalhar um ano, você vai ser bom. 10 anos, você vai ser muito bom. Mais de 10 anos, você vai ser muito melhor, né? Mas se você trabalhar uma vida inteira... você vai ser o imprescindível. Só parafraseando aqui esse contexto. E essa mulher, ela foi imprescindível na minha vida. Porque a gente tinha aqueles regimes e tal. E ela, voluntariamente, ela começou a introduzir a arte na escola. Então, a gente estudava de manhã. E aí, no período da tarde, ela voluntariamente se colocava a nos dar aula de balé, para quem quisesse. Teatro, dança portuguesa, porque na época aquele aí vira, né? Aquele, eu esqueci o nome dele agora. E tava na moda aqui, né? Anos 80. E aí ela se prontificou a nos dar aula, né? E fora os esportes também. E artes e tudo. Eu e uma amiga minha éramos assim, a gente estava em tudo, porque eu ia muito mal nas aulas.
não sabia fazer nada. E aí, depois de velha, que eu descobri, né, o porquê disso. TDAH, que agora tem nome para essas coisas. Agora né? Além de tudo, né? Depois que eu fiz faculdade, eu descobri um cara chamado John Gardner, que ele escreveu sobre as múltiplas inteligências da criança, né? Então, a gente tem várias crianças que aprendem de formas diferentes. Cada um porque são né? inteligências, Cada né? um é cada E nessa época ainda, a escola hoje ainda vive, né? É. Esse método Igual século pra todo mundo. XIX, Exatamente, né? A gente exatamente. ainda tem esse Não molde. respeita as diferenças. Não respeita as diferenças, né? E todo mundo sentadinho, um do lado do um atrás do outro, essa fileira toda. Então, hoje eu digo com muita clareza, assim, você me explica uma coisa, eu não entendi. Aí a pessoa vem com aquele bullying. Você entendeu ou você quer que eu desenhe? Aí eu falei, eu quero que eu desenhe. Desenha. Desenha. Você consegue? Desenha. Desenha pra mim, por favor, porque eu tenho inteligência visual. E se você não desenhar, eu não consigo entender o que você escreveu. O que você me explicou. Só que na época, quando criança, você não sabia disso. a gente fica retraída. Claro. Porque você fala, como é que eu vou dizer que eu não entendi? Mas eu tinha aqueles professores que quando eles... Na hora da explicação, eles faziam uns riscos. Eu lousa. entendi a matéria inteira. Era que eu tinha 10. Só que essa professora nos dava arte, nos dava dança, nos dava esporte. E eu ia bem em tudo. Claro. Então, a escola fazia o que comigo? Bom, ela vai bem em tudo isso. A gente é obrigada a passar ela. E a minha mãe tinha uma coisa assim... Que quando chegava a época de prova, minha mãe falava assim... Minha filha, você não vai estudar, minha filha, você tem prova. Eu abri o caderno, colocava debaixo do travesseiro e falava assim, eu não preciso estudar, mãe, eu tenho sorte. Aí já vem, o que é isso também? Eu já faço a associação com a minha espiritualidade, que já vem desde criança. Sim, claro, lógico, né? Eu já tinha certeza dessa coisa sem saber que era espiritualidade, né? E aí, essa professora Clair introduziu, então, a arte ali, era dança, e como foi era balé. Descobrir a arte para você? Aí, passados anos, né? Depois eu fui para a escola... Não, mas como foi esse processo na escola? Como era participar desse mundo Era maravilhoso, novo, né? Porque você estava ali na frente de todo mundo. Foi ali que eu aprendi o que era empatia, solidariedade, troca com o outro, porque ela fazia a gente montar espetáculos, ela, assim, época de Natal, época de Páscoa, essas coisas, né, para criança. E nós conseguimos a autorização dos pais e da escola para ela nos levar nas instituições. Na época era asilo, né? Hoje é casa de repouso. Em outras escolas, e nós apresentávamos criancinhas. E eu era narradora da coisa. Então, fazia narração, fazia alguns personagens, né? Então, ali você vai moldando a sua percepção de mundo, você né? Vai descobrindo isso e quando você descobre a arte de adulto, como é que é isso? Aí tem um espacinho, né? Porque isso foi no ensino... Hoje é ensino básico. Fundamental 1, né? E aí depois a gente vai pro 2. O 2, eu era do esporte também. Então, eu levei muitas medalhas para a escola. Nessa outra escola... O que você fazia no esporte? Eu jogava vôlei e fazia atletismo. E nessa outra escola, dessa do Fundamental 1, tinha uma coisa que na escola eles falavam o seguinte: nós éramos convidados a participar dessas Olimpíadas que tinha na cidade, né? E aí só que eles falavam assim, olha, vocês não têm chance nenhuma, porque vocês são da escola pública. E vocês vão competir com a escola particular, os professores diziam pra gente, né? Mas vale a gente levar o nome da escola e é legal vocês participarem, mas vocês... Então eles já preparavam a gente pra gente, se caso perdesse, pra gente não ficar frustrado. Só que eu e essa minha amiga que fazíamos tudo, eu falava assim pra ela, eu falei, a gente vai trazer medalha pra essa escola. Aí ela falava assim, vamos fazer esse povo, esses riquinhos tudo, engolir o que eles pensam da gente. E dito e feito. Nós fomos uma das primeiras a trazer troféu para a escola, né? E aí, quando eu fui para o ensino fundamental, que é o ensino fundamental 2,
Lá, tinha o professor Dione, que era do atletismo. E aí já era uma outra pegada, né? Só que a gente treinava, fazia piruetas em cima de coisas de concreto, né? Eu e ela. Então a gente era muito, muito travessa, a gente se arriscava, a gente jogava, ralava e tudo. E aí, quando a gente mudou para essa escola, o professor chamou a gente, falou assim: olha, vocês são os nomes citados aqui por alguns colegas. Aí a gente... Ai, meu Deus, o que eu aprontei? que a gente fez? Não, é porque vocês vieram com uma referência da outra escola que vocês tinham, que vocês levavam medalhas para outra escola, vocês duas. E eu quero convidar vocês para fazer atletismo, né? Com a escola e tal. E aí... gente, lógico, vamos lá, né? E aí a gente foi também. Só que começou, sei lá, a gente começa a amadurecer, 11 anos, 12 anos, já tá ficando mocinha. Aí já tem os meninos. Eu ficava pendurada com uma bola o tempo inteiro, porque eu era do vôlei, né? Também. E aí eu ficava com a bola. O atletismo eu já comecei a parar, porque daí já começa a ficar com vergonha das pernas, Você aquela dava coisa. com a bola, você dava bola pros meninos? Então, só que mas eu era tímida, né? Eu era tímida também. E aí, nesse processo todo, eu fui me distanciando um pouco, assim, do esporte, por conta dessas coisas, né? Porque eu fui uma das primeiras na escola a dar beijo na boca com 11 anos de idade. Que menina precoce, gente! E as meninas, quando souberam disso... Se virou... A gente jogando, eu nunca vou esquecer dessa cena, a gente jogando vôlei, e aí elas assim: é verdade que ele beijou sua boca? Aí eu falei: é. E ainda colocou a língua dentro dela, dentro da minha boca. Elas pararam de jogar a bola na hora. Como assim ele colocou a língua na sua boca? Você não pode mais andar com a gente. E foi isso. Foi exatamente isso. As meninas, tipo... Até elas descobrirem que era bom, né? Pois é, e aí eu já era marginalizada. Eu já era marginalizada desde a infância, né? E aí já levei de escanteio. Aí, nesse momento, comecei a fazer amizade com os excluídos mesmo. Quem eram os excluídos? Os que fumavam maconha, os rock and roll, os bicho grilo, aqueles cabeludos, aquele tudo. Pronto, agora ela virou de vez. Com certeza. Virou de vez. Aí todo mundo falava assim: ela deve estar fumando maconha, deve estar fumando droga. Eu não usava nada. E eu ficava olhando para eles, aí ficava assim: vocês fumaram? Vocês não sei o quê? Porque eles eram mais velhos, né? Eles eram da 8ª, eu era do 5º ano, 6º ano. Aí eu percebia que eles ficavam com o olho vermelho. Aí o que eu fazia? Eu ia lá pro banheiro da escola, pegava água e fazia assim no meu olho, esfregava o olho. Eu já era triste. Esfregava o olho e saía do banheiro assim. Aí eu sentava na hora do intervalo e ficava assim. Eu e essa minha amiga. Eu falei: senta aqui, finge, só finge. Finge que você tá muito louca. Finge. Eles não estão falando mal da gente, dizendo que a gente é tudo drogada, que é isso, que é aquilo. Eu falei: deixa eles, vão... Nossa, e aí a gente virou a fama na escola, né? Que a gente era da pá virada. Passado esse momento, eu não estou fazendo arte. Aliás, estou fazendo arte na vida, né? Tô fazendo arte na vida. Continuou fazendo arte. Quando eu vou para o ensino médio, minha mãe fala assim: por que você não vai fazer uma escola particular? Que não sei o quê, estudar magistério. E eu falei: magistério? Aí, uma escola particular no centro de Canoas, chamada La Salle. Aí, eu passei na porta dessa escola. Então, esse La Salle... Eu passei. Esse La Salle é a virada de chave na minha vida. Vou pro La Salle, mas antes de entrar no La Salle, eu tinha uma amiga na minha rua que ela já tinha sido formada, ela já era formada lá, já tinha sido tal. E aí ela falou assim: você vai estudar no La Salle? Eu falei: vou. Ela falou: olha... E eu sempre fui muito riponga, muito riponga. Brinco, camisetão, eu era toda largada. E ela falou assim: olha, lá é só patricinha, viu? E você vai ter que mudar o teu visual. Eu falei: como é que é? Aí ela: você vai ter que mudar o teu visual. Eu falei: mas de jeito nenhum. Eu falei: então,
beleza, eu vou ter que ir assim, vestidinha, bonitinha, assim, toda organizadinha, cabeledinho, penteadinho, né? Porque, olha, é uma competição. Eu falei, tá bom. Primeiro dia de aula, cheguei atrasada, 2 dias depois, eu fui 2 dias depois, cheguei com lá a gente chamava de bornal, o bornal de couro, todo ripongo, todo de couro, todo trabalhado com umas tranças, de chinelo de couro. Não tinha uniforme na escola? Não, era o ensino médio já, era magistério, você ia do jeito que você queria, já era considerado, estava, né? Liberado, assim, você ia do jeito que você quisesse. E aí eu fui com a minha sainha de hippie, toda flor indiana, toda assim, os cabelos assim, bem Janis Joplin. Fui bem Janis Joplin, cheia de colar, aquela coisa, com a bolsa atravessada, bati na porta e eu falei, oi, essa aqui é a sala tal, não sei o quê. Aí era um professor de biologia, que na hora ele já olhou pra mim e já deu risada, porque a cara dele já era toda ripongo. E aí ele falou, nossa, encontrei uma das minhas aqui. Essa foi a sensação que eu tive quando ele me viu. E aí eu olho assim, porque eu sou, uma grande maioria, muito loira, né? É verdade, branca. É verdade. Né? E aí aquelas loirinhas assim, patricinhas, né? E eu falei, Jesus, meu Deus do céu. Eu falei, ai, vim revolucionar essa sala. Já pensando em revolucionar a sala, né? E dito e feito, né? Foi assim, porque eu fiz grandes amizades e tal. Só que cada aula que passava, eu tinha vontade de subir na mesa, assim, né? Lá a gente chama de classe. Lá é diferente, né? A classe é a mesa do professor? É a nossa mesinha. Ai, senta lá na sua classe. Ai, que engraçado. Senta lá na sua classe. Não é carteira, aqui chama carteira. Isso, né? lá, vai sentar na sua classe. Então, cada aula, a minha cabeça, aquele esquema, que eu não sabia, que eu ficava viajando, o professor falando e eu ficava viajando. Nossa, olha o sapato dele, não sei o que, olha a nuvem, eu tenho não sei o que, não sei. A aula nada, zero. E isso foi no primeiro ano, no segundo ano de magistério. Eu tinha. Mas passando. Aí né? eu tinha as minhas grandes amigas sagitarianas, que eram CDFs. E aí eu só fazia elas dar risada, mas elas faziam as minhas aulas, faziam as coisinhas, elas eram todas bonitinhas, organizadinhas, né? E eu toda riponga. Mas eu tava ali, presente, sendo amiga E eu falei, Sil, você faz? Flá, não, pode deixar, deixa que a gente faz. A gente fazia em grupo e elas faziam meus trabalhos. E aí chegou no segundo ano do ensino médio, na aula de magistério, a gente tem uma apresentação de teatro lá no La Salle. E a minha cabeça fervilhando, tipo, nossa, não é isso aqui. Aí quando vem aquela apresentação de teatro, os 3 porquinhos, mas eram os 3 porquinhos revolucionários. E aí, falando de vários temas, né? E isso era como uma aula complementar para a nossa aula de magistério. Eu olho para aquilo, me dá um vulcão assim dentro de mim, que eu olho aquilo e eu falei, e eu ficava assim, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Descobri. Aí terminou a apresentação, fui lá pro diretor da peça, eu falei, sim, escuta, como é que faz pra gente fazer isso? Aí ele falou, isso o quê? Aí eu falei, isso aí que vocês fizeram hoje. É isso, meu coração tá acelerado, eu quero fazer isso. O que eu preciso fazer para fazer isso que vocês fazem? Aí ele falou, olha, a gente foi convidado para dar um curso aqui de 1 ano. Vai ser uma aula complementar à aula de magistério, vai ser né? E aí, quem, né, ficar, quem quiser, né? Aí você decide se quiser fazer esse curso. Eu falei, mas quero muito. E esse diretor, né, foi o meu grande mestre. Foi, né, porque a gente tá distante, mas ele vive e tal, tá lá fazendo arte. O nome dele é João Máximo, negro.
Por que eu falo isso? Porque numa cidade de De- brancos, Sim, sim. né? E falar de teatro... Hiper elitista, né? Exatamente. Então, assim, é contra a cultura mesmo, né? Literalmente. E ali começou a minha trajetória no teatro. Porque quando terminou o curso, ele virou para mim e falou assim... você vai querer continuar nessa profissão ou você só quis fazer o curso mesmo por causa do magistério? Eu falei, eu quero continuar. Ele falou, então eu te convido para fazer parte do grupo Pode Ter Isso no Jardim, que era o grupo de Como teatro é que era lá. o nome do grupo? Pode Ter Isso no Jardim. É o nome do grupo. E aí eu fiquei maravilhada, né? Aí eu tranquei o magistério, fui terminar em supletivo, porque não dava para conciliar, né? Que os ensaios, as preparações todas eram uma noite, enfim. E eu falei, é isso. Cheguei em casa, mãe, já me descobri, eu vou ser atriz, eu quero ser atriz, eu vou estudar, não sei o quê. Já fui convidada para o teatro. Como foi para tua família esta... A minha família sempre foi... Olha, eu dei sorte, assim, porque... Dei sorte mesmo, porque meu pai e a minha mãe, apesar de serem muito... Meu pai ser meu analfabeto, a minha mãe terminou a escolaridade dela depois dos 50, né? O ensino médio. E aí eles sempre foram pessoas, assim, que... Eu sempre fiz muito o que eu quis. Minha mãe só dizia assim, olha... Minha filha, tome cuidado. Me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu falei, mãe, guarde esse seu ditado para você, porque eu só ando com o povo excluído. Eu só ando com o povo marginalizado, mãe. Esse ditado não vai servir comigo. Então, o que vai adiantar é a minha cabeça, é a minha consciência. Então, e pode deixar, que se eu fizer merda, eu vou arcar com as consequências. Eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça, né? Nunca de culpar ninguém por qualquer coisa, por qualquer erro, por qualquer merda, né? Desculpa aí. E aí você já era profissional, esse grupo? Já. Ele era considerado um grupo de teatro amador. Mas, assim, a gente participava de festivais de teatro amador, que pra mim é a melhor escola. Alguma coisa pelo trabalho? Sim, depois que a gente... Aí eu comecei a virar produtora. Isso em Canoas? Em Canoas. Depois eu fui para Porto Alegre, que eu fui convidada pelo grupo Agenda, né? A Lisete também foi ela é uma escritora, e aí ela queria ser diretora de teatro. Só que daí eu comecei a ensinar ela a me dirigir, para ela ser diretora de teatro. E aí também fiquei numa parceria com a Lisete Bertoldo. Ela é hoje uma escritora bem reconhecida, assim, pelos escritos dela. E aí você já começou a produzir, pelo que eu estou entendendo? Já comecei, eu entrei de cabeça mesmo. Vendia teatro para a escola. Eu ia pro Orelhão, porque na época a gente não tinha telefone, né? Aí, quando eu fui para Porto Alegre, o João era muito convidado para dirigir outros grupos de teatro em Porto Alegre. E aí eu virei uma das queridinhas dele, né? Eu e um outro amigo. E aí ele falava assim, tudo bem, desde que eu tenha 2 do meu elenco comigo. E aí eu sempre era convidada. Aí lá a gente também, em Porto Alegre, a gente fez A Pequena Notável, né? Eu fiz um personagem maravilhoso, que era o fantasma da Pequena Notável, né? Pequena Notável, para quem não sabe, é a Carmen Miranda, né? E aí eu fiz um personagem que era assim, era metade homem, metade mulher. Ora eu entrava como mulher, ora eu entrava como homem. E era desafiante fazer isso, né? Imagino. Era muito legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. 18 anos. 18, 19 anos. 18, 19 anos. E então eu sempre... E aí, lá em Porto Alegre, tinha um grupo já famoso, né? Que era... Já esqueci o nome. Mas a produtora é Dinora Araújo, que ela é muito conhecida em Porto Alegre, né? Ela é muito conhecida em Porto Alegre. E aí ela me convidou para fazer parte do grupo de teatro dela. E aí a gente fez uma peça do Luiz Fernando Veríssimo, maravilhosa. Trabalhei com diretores maravilhosos lá também. E uma peça também foi muito bacana, de adolescente, que eu já esqueci o nome.
Não posso. Eu tô tentando fazer uma linha. Não tem importância. O meu TDAH, ele precisa dar um. Eu tô tentando fazer uma linha para não fugir, né? Para não entrar em assuntos aleatórios. Não, mas eu quero tudo. E aí se eu buscar nome, aí eu me perco tudo. Não quero. Aí eu fui trabalhar lá, né, com eles, e foi a Dinorá, que essa mulher também, outra mulher incrível na minha vida, ela falou, olha, eu preciso de DRT. E eu quero que você trabalhe comigo, mas eu preciso de DRT. E eu falei, gente, o que é isso? Eu já tinha feito trocentas peças, já tinha feito vários espetáculos em escola, vendia não, eu em Canoas, né? Vendia lá, mas em Porto Alegre não tinha vendido ainda. E ela me levou no sindicato dos artistas, ela fez eu tirar meu DRT, ela me apresentou para a galera de Porto Alegre, ela fez eu escolher um nome artístico. Ela falou, você vai escolher, porque era Leila Rosa, porque até então eu fazia teatro amador, né? Ao contrário do que muitos pensam, teatro amador, a gente vem desse lugar de meus mestres, né, assim, da escrita, Augusto Boal, Sim, Paulo claro. Freire, essa galera que vem do teatro amador, né, Plínio Marcos. Então, esse é o teatro amador, né, que hoje em dia nenhum profissional se iguala ao teatro amador, né. E aí ela falou assim, você vai ficar com Leila Rosa? Aí eu falei, olha, eu queria homenagear uma atriz que fosse revolucionária, que tivesse sido revolucionária no Brasil. Quem? Aí lembrei de Leila Diniz, que tinha o meu nome, e, né, Diniz, que foi a primeira posar de biquíni na praia, grávida. Eu falei, nossa, que demais, né? E porque me lembrou também, quando criança eu gostava muito de novela. Minha mãe não deixava assistir novela, mas eu ia lá escondida e assistia as novelas. Novela principal, Dancing Days. Quem mexeu muito com as minhas, né, com as minhas entranhas? Sônia Braga, né? Quando ela, naquela cena da discoteca, que até hoje, né, é uma das cenas mais maravilhosas para mim. E aí Sônia Braga já é minha referência também como atriz. Leila Diniz, porque tinha meu nome. E Castro. Por que Castro? Porque também tem, que é homenagem ao meu pai, porque meu pai é José Castro. E eu não tenho no sobrenome Castro. Mas Castro também me remete a um dos primeiros livros que eu li sobre Che Guevara, que todas as minhas, né, os meus movimentos. E aí eu falei, putz, Castro, Leila de Castro, né? Vai ficar Leila de Castro. Então, hoje eu não uso mais o DHI. Não. O DHI foi coisa da Arlete Montenegro. Tá. Que a Arlete fez anotar isso. Ficou. Mas no DRT mesmo é só DI. É DI, não é DHI. Não. Tá. O DHI foi a Arlete que fez uma numerologia, que eu te disse que eu tinha que colocar o H. Tá, então aí o DH foi quando eu entrei pra dublagem. Castro. E aí eu fiquei treinando assinatura e tal. E aí eu ficava treinando autógrafos, Leila de Castro. Aí eu tinha um amigo que fazia teatro comigo. Nisso também, nesse inteirinho, assim, entre Canoas, Porto Alegre, eu fiz um parceiro, né, em Canoas, que eu também levei ele para Porto Alegre. E também trabalhamos em conjunto com esses grupos, né? O Jefferson, mas antes do Jefferson, do grupo Pode Ter Isso, era o Moreno, né? O Luiz Henrique Ponce, o Moreno. Todo mundo dizia que eu era a pupila dos olhos dele, porque ele que me guiava em tudo, porque ele era mais velho. Então ele fala, Leila, você precisa ler tal texto. Leila, né? E ele que me levava pro teatro, porque o João dava muita bronca na gente. Então, né? Depois eu tenho um caso até do primeiro momento que eu tive com o João, e das preparações, né, que a gente tinha com ele, e que foi bem marcante isso para mim, mas que também me fortaleceu enquanto atriz, enquanto ser humano. Fazendo um parênteses, né, já que eu toquei nesse assunto, numa dessas preparações, eu tinha acabado de entrar no grupo do Pode Ter Isso.
E aí o João, naquelas preparações, que você precisa tocar o outro, né? Vamos fazer as duplas, vamos fazer não sei o quê, fazer a massagem, nananã. Nisso, eu não vou lembrar o nome dele, mas eu tive um colega, né, para fazer o par comigo, negro. E eu tava de blusa branca. E aí, nessas trocas de massagem, a gente tinha que deitar no chão e massagear o colega. E vice-versa. Nisso, eu não quis deitar no chão. Eu pedi para ele fazer. E aí eu fiz o processo nele. Então a gente tinha que aprender a caminhar em cima do corpo, aqueles exercícios, né? Que a gente faz e massagear. O João chega gritando, mas assim, alucinado. Por que é que você não deitou no chão? E eu falei, porque ele eu não sabia o que dizer. E aí ele falou assim, eu sei por que você não deitou no chão. Porque você é uma filha da puta preconceituosa, racista. Olha. Porque o teatro amador era assim, né? Os diretores antigamente, era na base do choque, né? Alguns diretores. E eu falei, não, João, não é nada disso. Ele falou, olha, ou você se deita aí e deixa ele te massagear, ou então você pode sair fora. Porque o teatro não é pra você, não é pra pessoas como você. Aí, na hora, eu deitei no chão. Eu falei, pode fazer. Aí o menino ainda tentou argumentar com o João, né? Ele falou, não. Ela não fez isso porque você é preto. Ela não quer encostar na sua pele preta. Porque olha, o João que era... alucinação, né? É terrível quando as pessoas põem no outro aquilo que elas trazem dentro delas, né? É terrível isso. Mas era um método meio que dele mas é um pouco disso, né? Também. Porque né? foi uma alucinação dele, ele não viu nada do que aconteceu. Exato. Né? E aí eu fui super acolhida pelo elenco e tal, né? E aí eu falei, pelo amor de Deus, não foi nada disso. Você me desculpe. Aí ele assim, não, fica tranquila. Eu falei, sabe qual foi a verdade? Por que eu não quis deitar no chão? Porque eu não queria sujar minha blusa branca. Porque eu não queria sujar minha blusa branca. Imagina, eu era moleca, 18 anos, você acha? E ali eu me fortaleci e eu entendi o que era o teatro. E para onde eu tinha que olhar. E para que lugar que... Se era aquilo que você queria enfrentar de verdade. Era aquilo ali. Que era justamente as causas, que te desafiava. as luzes, que ia me desafiar a me tornar um ser humano melhor. E olhar para coisas que a gente ignorava, né? Sim, às vezes a gente não vê, né? É verdade. E, enfim. E aí, imagina, virei uma das queridas dele, né? Tanto é que ele me levava para todo que é lugar, assim, e me ensinou muita coisa sobre o teatro. E quando você veio para São Paulo com essa história? Então, voltando, que eu tenho esse meu amigo parceiro, a gente voltando de trem, de metrô, a gente fala trem, não fala metrô. A gente voltando para casa de Porto Alegre, lá pra vocês Canoas. pulam o trem, né? Eu perguntei, eu queria chegar num lugar lá, o cara disse, a senhora vai por aqui, pula o trem? Eu digo, eu não vou conseguir. Você pula o trem. Exatamente isso. E aí, ele falou assim, eu queria fazer uma comédia, eu queria fazer não sei o quê, eu queria fazer, sabe, essas drag, sabe, essas não sei o quê. Daí eu falei, olha, eu vou escrever uma peça pra você. Eu com 20 anos de idade, eu escrevi Um Motivo para Trair, o nome da peça. Aí colocava no poder, Um Motivo para Trair, que questionava, né, sobre quantos motivos você precisa para atrair o outro. E esse meu amigo, e era uma comédia. E aí, essa peça virou tão sucesso que nós fomos convidados para abrir o Festival de Canoas no primeiro ano. No segundo ano, a gente foi convidado para abrir e encerrar o festival com a peça, porque era uma comédia maravilhosa, assim. E esse meu amigo, ele teve a oportunidade de fazer o papel que ele queria, que era de se travestir, porque era uma relação de traição, e aí o marido chegava, daí ele tinha que ir pro banheiro, daí ele, quando voltava,
ele voltava todo travestido, todo vestido com a roupa, com as roupas dela e tudo, não sei o que, e o marido ficava encantado com ela. E aí era aquela situação, né, que a mulher ficava lá, tipo, nossa, mas eu não sabia o que responder, quem era aquela figura que estava lá, né? Então, essa é uma peça que eu escrevi. Então, eu escrevi essa peça e foi sucesso. E aí, esse meu amigo, a gente falou assim, nossa, vamos levar para Porto Alegre, fazer temporada em Porto Alegre e tal. E a gente começou a correr atrás de patrocínio. Conseguimos patrocínio. A gente, com o dinheiro do patrocínio, eu recebi uma proposta para vir para São Paulo. Eu estava fazendo teatro lá, e aí esse meu amigo fala assim, Leila, isso, a gente numa boate, comemorando o encerramento da peça, não sei o que, dançando, e já tinha tomado uns drinks e tal. Leila, pediu uma oportunidade para ir para São Paulo, você quer ir comigo? E eu falei, amanhã. Não, eu falei, não, espera 3 meses, deixa eu juntar dinheiro, porque eu preciso trabalhar 3 meses, juntar dinheiro, daí a gente vai. E dito e feito, e aí foi, aí esse meu amigo, que era o meu sócio na peça, ficou super chateado comigo, e eu falei, vamos junto. Aí ele falou, não, porque ele tinha arranjado um namorado e tal, não sei o que, não queria largar e tal, e a gente teve que devolver o dinheiro do patrocínio. E aí eu não levei adiante a peça, né? Então... são escolhas que a gente tem que fazer, né? Claro. E às vezes, muitas vezes... Mas quem é que te convidou para São Paulo? O Evandro, que era um amigo meu de lá, que fazia teatro comigo lá também, num outro grupo. Porque eu entrei de cabeça. Eu fiz teatro num grupo que era o seguinte, tinha uma fila virando quarteirão, que esse meu amigo da peça, que eu escrevi para ele me convidou, ele falou, Leila, eu vou fazer um teste. Quer ir? Aí, só que você não se inscreveu, mas vai que de repente... Já tinha seu registro profissional? Já tinha. Tá. Aí, a Dinorá, nossa, fez todo esse movimento, aí tirou, porque para eu fazer parte desse grupo dela, eu tinha que ter o DRT, né? Que a gente fez temporada, e era para trabalhar com o Luiz Fernando Veríssimo, foi muito legal. E aí... era virando quarteirão, a galera tinha se inscrito para fazer o teste. Eu chegando lá, eu falei, olha, Jeff, eu vou com você, mas eu tenho tanta sorte que eu não vou nem ficar nessa fila aí. Aí eu cheguei lá e falei, olha, moço, seguinte, eu sou atriz, eu tenho DRT, você me achando, né? Eu não me inscrevi, será que eu não consigo fazer o teste? É porque eu vou passar. Aí ele começou, já gostou de mim, né? Aí acabou que ele falou assim, tá bom, vem aqui. Furei a fila de todo mundo. Fui lá, fiz o teste, arregacei o teste, fui contratada por esse grupo. E eu sou uma péssima de memória de lembrar os nomes. E eram só 3. Eram 3 atores. Eram 2 meninos e eu, que era para viajar. Então, a gente saía de viagem, fazer, tipo, o Teatro Mambembe. De domingo à noite, a gente saía e voltava sexta-feira à tarde. E aí, a gente fazia... Eu fiz Rio Grande do Sul inteiro com essa peça. O nome da peça era Passa Mascate. Então, de manhã, a gente fazia numa cidade... E esse cara era muito espertinho. Ele vendia o espetáculo para várias prefeituras. Então, ele agendava... de manhã numa prefeitura, que as cidades são perto, né? Tipo, 10 quilômetros uma da outra, no interior lá. E aí, a gente fazia isso. A gente apresentava de manhã um, de tarde outro, de noite outro. Chegava, eu era muito Mambembe. Tipo, eu era muito dorminhoca também. Então, a gente pegava ia de carro. Pegava muita estrada de chão batido, assim, né? Aquela de terra. E aí, ficava aquela coisa assim. E eu já falei, gente, eu não vou nem tirar a maquiagem. Eu vou deitar aqui e vou dormir. Aí eu chegava, pegava o pozinho, fazia assim, e subia no palco. Que era cenário rápido e tal. Fazia a galera, entrava no carro de novo. Nem tirava a maquiagem. E assim a gente eu fiz muito tempo com eles. Chegava sexta-noite em casa. Sábado de manhã eu estava ensaiando uma peça. Sábado à tarde eu estava em cartaz com outra de outro grupo. Aí ficava sábado e domingo em cartaz com outro grupo. Então eu trabalhei, foi um período que fazia muito. Olha que legal. Era muito gostoso, assim, era muito, muito. Ganhava pouco. Essa peça que a gente fazia, que a gente viajou o Rio Grande do Sul inteiro, descobri cidades no Rio Grande do Sul que eu nem imaginava que existia, que você tinha que passar matas, florestas, e do outro lado tinha, assim, um quadradinho, era a cidade.
Você dava uma voltinha e já era cidade. Mas a gente apresentava para essas pessoas. E aí você vem para São Paulo. E aí eu fui convidada. Então, aí nessa de sábado e domingo eu fazia teatro com o Evandro. No final do ano a peça encerrou. E aí o Evandro falou, surgiu a oportunidade para ir para São Paulo, quer ir? E eu falei, super. Aí a gente veio, eu cheguei aqui, fiquei um tempo aqui. O Evandro foi um dos primeiros a conseguir trabalho. Tá, vocês vieram sem... arriscando, na louca. Na louca, mochilão. Mochileiro. Ripongos. Eu falei, mas eu vou pra ficar, né? Tá. Eu já tinha vindo aqui em São Paulo, passei 3 dias, só que eu fiquei encantada. Toda a cidade, eu falei, gente, eu vou vir morar em São Paulo, eu vou vir morar em São Paulo, eu vou vir morar em São Paulo. Passou 2 anos, eu vim morar em São Paulo. Eu cheguei no Sul e dizia, gente, eu vou morar em São Paulo. Aí todo mundo, ai, porque lá no Sul, hoje não é mais assim por conta da internet e tal, mas antigamente tinha uma coisa assim, a gente tinha o jornal dava as notícias, Rio, São Paulo, cidade perigosa, cidade violenta, sim, claro, é a grande cidade. Claro. Então lá a gente se considerava meio interior. Interior, né? Tipo, nossa, é como imaginar, sei lá, hoje eu imaginar a Turquia. Nossa, vou lá na Turquia, sei lá, né? E aí quando eu cheguei lá, eu falei, gente, eu vou morar em São Paulo. Aí todo mundo, ai, lá vai a Leila para São Paulo, olha lá o avião, oh, tchau, Leila, tchau. Eu falei, vão rindo. Eu vou daqui a 2 anos, mas eu não sabia, não imaginava como. Eu tinha prazo. E aí pintou esse prazo, aí eu vim para São Paulo. Evandro foi um dos primeiros a conseguir trabalho no teatro. E você foi fazer o quê? Eu fui trabalhar numa tabacaria, uma tabacaria chiquetésima, porque o meu primo era coordenador, diretor da Universal Music aqui, de divulgação, né? E ele era um dos poderosos aqui da Universal Music. Então, eu também tive essa oportunidade de trabalhar na música, né? Numa grande gravadora. Não trabalhei, porque eu escolhi o teatro. E aí, mas o meu primo me deu uma assistência, assim, na minha chegada, né? Sou muito, muito grata a ele. E aí, Sting, porque o apelido dele é Sting, porque ele é a cara do Sting. E aí, o Evandro foi um dos primeiros a conseguir trabalho no teatro. E aí, eu já fui me enturmando com a galera do teatro. Nesse grupo que o Evandro entrou, quem está? Hermes Baroli. Qual era o grupo? Ele fazia a peça Romeu e Julieta no Hospital Santa Catarina. E aí, é ali que a gente acaba se conhecendo, Fernando Prata, né? E Hermes era novinho também, frequentava o meu apartamento, porque daí eu fui morar com os meninos aqui, né? Pulei uma etapazinha, porque a gente tudo teve... bem, vamos daí pra frente. Pulei uma etapazinha, né? Porque o quarto que eu tinha que dormir com o primo do Evandro, mais o cachorro, mais dividir o quarto... olha, enfim... E aí a gente foi fui me familiarizando com a galera do teatro, né? E aí eu pouco na época do logo Francisco que eu cheguei, também? Da época do Francisco. Foi ali que eu comecei a conhecer a galera do teatro, né? Hermes ali, Fernando Prata, Antônio Neto, uma galera, né? Mei Ruá, que era a única menina do espetáculo, que até hoje eu chamo ela de minha Julieta, minha eterna Julieta, né? Porque o elenco era formado só por homens, né? As amas... A Mariana, né? Não, era só homens no espetáculo. O Hermes fazia Francisco, né? Fazia Antônio, Santo Antônio. Quem fazia Francisco... Era o diretor. Não, mas era a peça também no Santo... Isso. Então, foi ali mesmo que eu conheci eles, né? E Francisco e Clara, né? Francisco e Clara, isso. E o Evandro fazia tinha um outro do Romeu e Julieta, mas no hospital, ali em Santa Catarina. Então, mas era ali todo o elenco, os diretores, todos os amigos, o Marcelo, que era o diretor do Romeu e Julieta, que era muito amigo do Hermes, né? Que até já faleceu. Enfim, eu conheci essa galera toda. Mas eu não fui trabalhar com teatro ainda, né? Eu fui trabalhar com teatro bem, assim, tempos depois. Porque você estava na tabacaria, essa altura.
Tabacaria muito chique, muito chique. Era a tabacaria que o Jô Soares, a galera Miguel Falabella, essa galera que eu frequentava. E aí, numa dessas, um produtor de teatro, que ele falou assim, ô Gaúchinha, o que você veio fazer em São Paulo e tal, né? Eu falei, por causa da minha carreira, mas não sei o que, 20 e poucos aninhos. Aí ele falou assim, mas qual é a sua profissão? Eu falei, eu sou atriz. É mesmo, a minha família toda é do teatro. É mesmo? Eu falei, que legal, quem é? Ele falou, a minha irmã, ela foi casada com o Antônio Fagundes. E aí ele começou a falar, Nossa, eu falei, gente... Ele falou, você quer fazer teatro mesmo? Eu falei, eu vim pra isso. Então tá, eu vou falar com a minha irmã, ela tá viajando, ela tá no exterior, mas assim que ela voltar, ela vai entrar em contato com você e aí você fala com ela. Ele era irmão da Clarice... Abujan. E aí, passado, eu falei, imagina, o que ele vai lembrar de mim? O que é isso, João? Eu nunca vou esquecer desse moço lindo, maravilhoso. E aí, ele passou meses. Eu tava morando num flat. Eu, Evandro, Neto e Plínio. E mais os frequentadores que vinham. Aí o Plínio Marcos, que você conheceu. Que estudou com o Hermes também. Isso, Aí morava a gente no flat, aí tinha os frequentadores. Fernando, então avisa a produção, não é o Plínio Marcos Rodrigues. É o Plínio Marcos Rodrigues. Aí nisso eu chego do trabalho, o Evandro fala assim, ligar pra você aqui. Aí eu falei, quem? Eu falei, ninguém tem meu número. Aí ele falou assim, uma tal de Clarice. Menina, eu subi em cima da cama, eu dava pulo, eu batia até a cabeça no teto do negócio. Que falei, ela ligou. Ele falou, como assim? Quem é essa Clarice? Menino, a Clarice Abujanra, a irmã do Antônio Abujanra. Como assim, a irmã do Antônio Abujanra? Jesus! Eu falei, ela ligou mesmo. É mentira, você tá me trollando. Ele falou, não, é verdade. Aí eu falei, Jesus, o que eu vou dizer pra essa mulher? Aí ela foi me perguntar o que eu... Aí eu liguei, retornei a ligação, a gente conversou e ela perguntou o que eu queria. Aí eu, burra, fui falar, eu quero fazer um curso. Aí ela falou, tem uns cursos legais, ela me deu umas indicações. Mas eu falei assim, não, eu quero trabalhar com você. Não fiz isso, né? Lógico que não. Enfim... Mas tive essa... E aí você foi... Qual foi o primeiro espetáculo em São Paulo? O primeiro espetáculo em São Paulo foi... O espetáculo que eu conheci meu ex-marido, né? O Mauro Eduardo, que é dublador. Todo Mundo Nu, do Ricardo Bandeira. Mas esse espetáculo foi assim... Existe uma Leila... Antes, uma atriz, depois desse espetáculo, outra pessoa. Porque o diretor Alberto Gauss, ele é muito famoso, muito conhecido, principalmente no meio dos clowns e mímico, né? E aí ele faz uma seleção, ele faz os testes, e aí eu fui uma das selecionadas aí pro sítio dele, que lá ele ia fazer uma outra seleção. Que era pra gente primeiro fazer outro desafio. Tipo, eu tive aquele desafio com o João Máximo. Aí, sempre eu tive desafios com esses diretores, né? Essas preparações. E o Alberto Gauss, ele fez uma preparação espiritual na gente. Uma limpeza energética espiritual na gente. Pra saber quem que ia ficar nesse elenco. Porque a gente tinha que fazer um espetáculo onde a gente ficava nu. E a gente teria que ter um preparo muito... Ele queria fazer uma preparação muito embasada no nosso emocional, e que o nosso espiritual nos fortalecesse toda essa parte sentimental, emocional, que tivesse uma coisa muito centrada, que não era o nu por nu, né? E aí a gente fez um trabalho maravilhoso lá, a gente acordava 4 horas da manhã para meditar, até às 7 da manhã, depois das 8 da manhã até às 5 da tarde era exercício, treino, treino, eu voltei anêmica, para te ter uma ideia, porque não podia, eu aprendi a tomar café sem açúcar lá, né, isso mais de 20 anos,
Carne, nem pensar. Açúcar, nem pensar. Várias coisas, né? Para nossa preparação. A gente pensa que é besteira, mas é toda uma... Não dá para desassociar, né, o artista. Muitos, né, nem pensam nisso. Mas quando você pensa em arte, você não consegue desassociar a sua vida espiritual, a sua vida emocional e a sua vida social e a sua vida cultural. Né? Eu não consigo ver isso. Né? E depois eu tive essa confirmação ainda mais quando eu fui fazer os movimentos, né, com a rede, com os indígenas. Pois é, eu quero chegar aí. Então, vamos acelerando a sua história artística, que eu quero chegar nesse pedaço que para mim é o mais importante. Ai, meu Jesus amado. Então, é isso. Então, eu tive essa preparação toda com um Gauss, e aí esse espetáculo, a gente também foi um espetáculo que quase não ficou em São Paulo, a gente viajou Minas, interior de Minas, interior de São Paulo. O que mais você fez depois desse espetáculo? Continuou no teatro? Sim, aí depois eu fiz muitos espetáculos que eram textos feitos por mim ou pelo Mauro, porque daí a gente casou, né? E eu também trabalhei com o pessoal da Companhia do Latão. Então, na dublagem, quando eu comecei a me relacionar com o Mauro, ele fala o seguinte... eu falei, eu quero fazer mais teatro, eu acho que eu vou ter que entrar pra USP, né, pra fazer e tal. Daí ele falou, mas você já é atriz, já tem DRT, por que você não entra pra dublagem? Eu falei, não, o Hermes já tinha me levado pra dublagem, porque a primeira pessoa que me levou pra dublagem foi o Hermes, lá na Gota Mágica, na época que ele frequentava o meu apartamento. E aí, eu falei, nossa, essa caixinha, credo, eu não gostei, eu sou toda expansiva, quero teatro. E aí o Mauro falou assim, olha, não entre por mim. Eu vou te levar, te apresento para uma diretora e você faz o estágio. Se quiser, daí você fica, né? E aí ele me apresenta para a Gilmara Sanches. Aí a Gilmara me aceitou lá fazer o estágio com ela. E aí ela começa, né? Não, porque eu vou te colocar no estúdio, que você vai ver, não sei o quê. Aí começou com... Era uma pontinha de um menininho naquela série Lessie. E aí a Lessie... Eu fui lá e fiz. Ela falou assim, faz um biquinho assim, ó, faz assim e faz um oi. Aí eu fiz, né? Oi, oi. E aí ela falou, legal. Era só isso. Ganhei 1 hora, fiquei feliz. Aí eu falei, acho que eu vou ter que... Tem um lado bom nessa história. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui, né? Aí continuei fazendo os ensaios e tal, né? Na semana seguinte ela me liga, sua filha da puta! Você vai dar conta do recado, porque eu te dei um menino pra você só pra testar e agora ele voltou como fixo e ele é grande e você vai treinando, não sei o quê. E eu falei, meu Deus! E aí eu entrei pra dublagem, mas, né, com a Gilmara. Mas eu fui muito resistente, assim, eu demorei bastante tempo. Porque eu achava que eu tava no território do Mauro, aquela coisa toda, né? E aí, eis que Hermes, de novo na minha vida, fala... Mas por que você não lava? Por que você não, né? Aí me deu uma oportunidade, ele falou assim, olha, vou te escalar, vou te não sei o quê, vem fazer um curso comigo, vem... Mas eu falei, Ele falou, não, você vai fazer tipo reciclagem. O Nestor vai dar aula e você vai entrar como assistente do Nestor. Só que como assistente você já vai treinando. Pode ser? Aí eu, nossa, mas... é presente meu pra você. Aí eu falei, Hermes. Depois aí teve uma época que eu também tava fazendo teatro e aí eu tinha que ser no Rio. E o Hermes tava morando no Rio, né? E aí eu falei, aí o Plínio, por que você não fala com o Hermes? Pede pro Hermes pra te ficar lá na casa dele, que não sei o que e tal. E lá fui eu pedir pro Hermes. Na ilha, né? Não, ele morava ali em Copacabana ainda. Aí eu falei, Hermes, então, pintou um trabalho no Rio, eu tenho que ficar uns 2 meses. E o Plínio falou, né? Mas daí eu pago aluguel, se tu... Leilinha, venha. Só que tem uma coisa, hein? Eu só tenho um quarto porque eu divido o apartamento, você vai ter que dormir comigo. E eu falei, isso não é problema pra mim. E assim foi, mais uma vez, Hermes na minha vida abençoado. E lá foi um trabalho também de teatro lá que eu fui fazer, né? Mas você entra na dublagem e virou... Você chegou a ser diretora. Quem te convidou para dirigir dublagem? Então,
A dublagem, eu fui bastante resistente, porque eu achava que eu estava no território do Mas Mauro. você cresceu rápido dentro da dublagem. Mas sabe, o que eu fui fazer... Como eu não estava fazendo teatro, e eu não consigo parar de estudar. Eu tenho uma coisa meio louca, assim, né? Eu acho que é por conta do TDAH, são milhões de vozes na cabeça, né? E aí você, quando estuda, você dá uma amenizada. Então eu preciso estar sempre estudando. E aí eu falei, putz, eu vou entrar na faculdade de novo, né? E aí eu entrei para a faculdade de Ciências Sociais. Aí começou a sentar, e até para dublagem, assim, eu comecei a trabalhar melhor, comecei a me concentrar melhor, entrar no estúdio e tal. E nisso eu fazia muitas novelas para Zap Novelas, no estúdio Gábia. E levava muita bronca da Patrícia Scauri, porque eram aquelas coisas bifes, né? Eu ficava muito nervosa e a cliente ficava junto, nos orientando e aquela coisa. E a cliente queria eu, e eu não dava muita conta, aquelas coisas todas. E entra uma pessoa na minha vida, que até hoje, né? Eu falo que ela é minha irmã, não de sangue, mas de, sei lá, outras vidas, que ela veio para mim, das minhas guardiãs. Que é a Carla Gábia, que ela me liga um dia e fala, eu já tinha protagonizado várias novelas, e ela fala assim, olha, o que você tá fazendo? Eu falei, eu tô de pijama em casa fazendo almoço, era férias. Eu falei, eu tô fazendo almoço pras crianças. Ela falou, então, eu preciso de uma diretora agora, às 2h. Aí eu falei, o quê? Como assim? Aí eu já quase caí, aí eu tive que sentar, minha perna começou a tremer. Eu falei, como assim, diretora? Você tá doida? Não sou diretora. Aí eu falei, tem tanta gente mais capacitada do que eu para Ela falou, eu quero você, porque você conhece o produto, você conhece a cliente, você é atriz, você tem formação, e eu quero uma artista dirigindo as novelas, porque esse produto é um produto muito específico e a cliente é muito específica. E ela gosta de você, e eu também, e eu quero você aqui. Quanto tempo você leva para chegar aqui em casa? Eu falei, as panelas estão no fogo. Eu falei, nossa, eu preciso dar um jeito aqui nas crianças, dar a comida, e eu chego aí 2h15, sei lá. E aí, nunca mais ela me largou, né? E nem eu também. Então, assim, e a própria cliente depois me indicou para coordenar as novelas de um estúdio que veio do Rio para cá, que é a Alcateia. Uhum. E aí eu coordenei as novelas, né, para eles durante um tempo, acho que mais de uns 2 anos. Quando você descobre o mundo indígena? Ah, então, isso já vem da gente, né? Porque Mas quando a gente segue... Mas quando é que isso surge efetivamente? O meu avô era indígena, né? Só que não era falado. Ah. Mas não tinha como ele negar, porque era na cara. Minha mãe, né? Muito pele, tudo, os hábitos, né? Os costumes, né? De trabalhar na terra, os costumes, os rituais, algumas coisas, mas nunca foi falado. Então, tá ali no sangue. E aí, eu dei aula de expressão corporal e teatro para criança por 10 anos em escola, né? Para ficar pertinho dos meus filhos e abater na mensalidade. Então, eu dava aula em escola. Eu me lembro que você dava aula. E aí, essa escola... teve uma peça também que eu fiz, que você foi assistir, você fez assim... Leila do céu, o que você tá fazendo nessa peça? Eu gosto do elenco. Eu até esqueci o nome da peça. Que era com o Fernando, o diretor. O Fernando, que era seu amigo. Era e também tinha tinha uma galera que era seu amigo e que você foi ver. E aí, quando você viu, você falou assim, Leila, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo nessa peça? Aí eu fazia uma porca. Uma porca sexy. Com aquela roupa toda sexy. E aí, Aí eu dei aula para criança e tal. E aí, toda vez que tinha que fazer apresentação no final do ano, que eu detestava, porque eu acho que a criança é livre, a expressão, você dá jogos teatrais para as crianças, porque você não dá teatro. Você dá jogos teatrais, né? Expressão corporal. E aí, quando você faz isso, você... quer encaixar a criança ali, quer enquadrar quando se apresenta. Eu não acho que seja legal. Mas, enfim, normas da escola, os pais querem ver os filhos e tal. Então, eu deixava fazia espetáculos o mais livre possível para eles, né? E numa dessas, eu já fazendo ciências sociais,
eu tive uma abençoada professora, que a gente é amiga até hoje, chilena, e que o módulo dela, né, o semestre dela era todo para falar sobre a cultura indígena. Uhum. E quanto mais ela falava e nos apresentava a cultura indígena, mais eu me reconhecia, mais alguma coisa saía de dentro de mim. Uhum. Eu falava... A sensação que eu tinha quando ela falava aquilo, eu falei, eu conheço isso. Eu conheço, mas sem conhecer, assim, de fato, né? Mas um conhecer ancestral, assim, que eu falei, gente, isso faz parte de mim, isso faz parte de mim. Nossa! E aí eu quis mostrar para as crianças e fazer uma apresentação. E as crianças amaram. E eu fiz uma apresentação com essas crianças de teatro. E eles representaram os indígenas. E foi assim, para eles foi muito revelador. E para mim foi mais forte ainda. Então ali já começa a nascer, né? Você já começa a jogar para o universo aquilo que você quer saber e aquilo que você né, precisa ter. E nesse interim, essa coisa de não parar de estudar, terminei a Faculdade de Ciências Sociais, entrei para a USP para fazer uma pós-graduação em artes na educação. Na arte da educação, eu conheço uma menina que era professora de música na cidade dela. Então, ela vinha todo sábado para fazer essa aula de musicalização indígena. E aí eu falei, nossa, que legal, eu quero fazer essa aula com você e tal. Porque eu estava dando para os meus alunos e nisso eu vejo na página dela um amigo, né, que ela tem assim na página, que era um cacique. E aí eu não tinha esse hábito de olhar de onde a pessoa é, de não é e tal. Aí eu entrei na página dele e falei, nossa, que familiar ele. E aí eu vi que ele estava pedindo mantimentos, ajuda e tal. E aí eu entrei em contato. Falei, como é que eu faço para ajudar? Com mantimentos e tal. Ele falou assim, olha, de onde você tá? Eu falei, eu tô em São Paulo. Ele falou, olha, para você mandar mantimento, vai ficar meio caro. Aí eu falei, por que vocês não são daqui de São Paulo? Onde vocês são? Ele falou, não, a gente é de Alagoas, a gente tá em Alagoas. E eu falei, nossa. Ele falou, mas se você quiser mandar dinheiro, aí eu falei, tá bom. Aí eu esperei uma semana, na aula seguinte, eu falei com ela, eu falei, olha, eu entrei em contato, que eu queria ajudar, só que ele falou que podia ajudar com dinheiro, aí eu dei uma retraída, o que você acha? Aí ela falou, não, eles prol mesmo da aldeia. Eu já fui, inclusive, na aldeia. Mensalmente, eu mando para algumas indígenas que elas compram mantimentos, né? Produtos para higiene básica, essas coisas. E eles realmente, ele é o cacique de lá e ele ajuda, né? Ele tem todo um grupo familiar e tal, confiável. Aí foi. E aí, nisso, quando eles vêm para São Paulo, porque todo mês de abril eles vêm para São Paulo, eles falaram, olha, guerreira, a gente quer conhecer você, porque você contribuiu e tal. E aí começou a minha trajetória com eles, porque eles estavam num processo de retomada de terras. E aí começa aí eles me apresentam para um grupo de rede de apoio às retomadas indígenas de Campinas, o pessoal ligado à Unicamp lá. E aí eles que me apresentam, eles que me fazem pegar a estrada, porque até então, desde que eu comecei a morar em São Paulo, eu não conhecia as estradas de São Paulo, por conta dos indígenas. Eles, não, vamos a Campinas. Eu falei, gente, mas eu nunca peguei estrada, meu Deus. Aí, e assim, então, um portal foi se abrindo. Eles foram tirando coisas, foram me fortalecendo as minhas raízes, fortalecendo o meu ser, o meu espírito. E aí foi, né? Foi tudo por conta das ciências sociais, por conta dessa professora chilena, né? Que as coisas foram se abrindo. E aí, quanto mais coisas você quer saber, o universo começa a te trazer. E aí você começa a se ligar muito mais à sua espiritualidade. E aí você começa... E aí, que tipo de trabalho você faz hoje com as comunidades? Então, e aí eu fui você vai conhecendo fulano que tem uma ligação com a rede X, com a rede Y, né? E aí eu cheguei em 2016 na Opção Brasil, que hoje não é mais, mas era uma ONG,
que fazia trabalhos, Feira de Culturas Indígenas em São Caetano, né? Que o coordenador é o Marcos Aguiar, que eu falo que ele é o meu coordenador, meu chefe. E a gente dá risada, mas que eu aprendo muito com ele, que eu falo que ele tem um HD próprio, porque ele lembra o nome de todo mundo, de todos os indígenas, seja do Xingu, seja do Amapá, seja do Nordeste, enfim. Ele sabe o nome de todo mundo, Minas. E aí ele grudou em mim também. Aí ele falou, não, vem aqui, me ajuda aqui. Então a gente começa assim, olha, a gente vai montar a exposição, a gente precisa de voluntários, a gente precisa levar água, precisa ver o que eles precisam. E aí a gente começa nessa situação. Como você conseguiu coordenar esse teu movimento com as comunidades indígenas com a tua profissão? Isso isso não tem muito segredo. Não tem, porque, assim, é como você ser mãe, tem 5 filhos numa casa, você trabalha, você tem a casa, você tem os filhos, você tem a... Pois é, mas isso, né? Isso você já tinha. Você vai administrando, né? Me diga, você como é ser dona de um estúdio, ser uma apresentadora de programa, ser mãe, avó? Como que você concilia tudo isso? Isso vamos indo, mas você não quer ser entrevistada. Não, você né? É especial. E aí, nós somos. Vamos lá, quero saber como é que você coordena isso. Então, é assim, é tranquilo, porque os eventos, né, não são eventos, correção, não são eventos, são a Feira de Cultura Indígena. Por que o propósito da feira? A feira é justamente com o propósito de dialogar, né, com a sociedade a questão indígena e mostrar que tem indígena na cidade, que o indígena não é aquele que fica lá na aldeia, né, que está lá no meio do mato, e que indígena, que tem muita gente que pensa, mas eles têm que ficar lá no meio do mato, porque eles não podem sair de lá. Não. Aqui é território deles. Sim, porque essa é a terra deles. Aqui foi invadido, exato. Né? A gente teve um caso, por exemplo, de uma indígena, a gente está numa feira dessas, e aí ela falou, Lili, eu preciso ir no banco. O indígena tem banco? Lógico. Ele tem celular, ele tem banco, ele tem carro, né? Tem tênis, se ele quiser um tênis da Nike, ele vai lá e compra porque ele achou bonito. Qual é a diferença disso? Até vou falar isso, né? Sobre essa questão. A diferença deles, que podem fazer tudo o que a gente faz, para nossa, é que eles não dão valor a essas coisas. Essas coisas só têm preço. Isso não tem valor nenhum. Se o tênis da Nike, que custa 3 mil reais, ele gostou, ele quer comprar, ele vai lá e compra. Se ele achar que aquele tênis não tá bom no pé dele, ele vai lá e joga no Rio Tietê. Aí você falou, gente, mas se você jogou um tênis de 3 mil reais no Tietê, não tava doendo meu pé? O que eu vou fazer? Para eles é isso. A gente tem né, esse mundo do capital, né? A sociedade né, branca, capitalista, ela dá valor ao material. Eles não. Então, para eles, nada disso é real. Nada disso. Então, mas o que faz ele comprar o tênis? Ele achou bonito. Ele gostou, ele achou, ai, que legal. Não tem aquele apego, porque, eu vou comprar porque é um tênis da Nike. Sim, que tem aquele valor. Não, é porque é bonito. É porque é confortável no pé. O celular, o que tiver comunicação. Não tem valor, eles não dão esse valor, né? E aí... Eu vi o metal, exatamente. E eles estão hoje, no Brasil inteiro, presentes em todas as áreas. Exato. Né, da faculdade. Ainda ainda aos poucos. Com desafios, né? Claro, com porque a sociedade não abre a porta para eles, né? Muitos desafios, muitos mesmo. Inclusive, a gente está numa época agora que estão sendo, que não é divulgado, né? Mas todos os dias a gente tem lá nos grupos, mataram o cacique tal, foram tantos indígenas assassinados, né? Sim. No confronto, ou
as terras são deles, mas os fazendeiros não querem abrir mão, Sim, aí sim. mandam Mandam lá, matar. mandam matar. E assim, é real e não passa Claro na que é, mídia. claro Não que é. passa, é todo dia, todo dia, todo dia, né? E eles são os verdadeiros brasilianos, né? Exatamente. Nós somos brasileiros, eles são brasilianos. Exatamente. É como você é paulista ou você é paulistano? Mas não é bem assim, é porque brasileiro é o cara que fatura em cima, né? É. É o que trabalha e ganha dinheiro em cima disso. O brasiliano é o nascido na terra. Sim, por isso que eu Né? fiz até essa Então, comparação. ele É o que é tá da ali, terra, né? A terra é deles. Eu acho, sabe Como que eu você- penso, eu até discuto com eles isso. Porque eu falei, olha, a terra é nossa. Já começa por aí. Se a gente começa a fazer essas segregações, né? Também tem essa coisa, né? Um dos trabalhos que a gente faz, né? E Marcos fala muito isso, que é que a gente precisa desromantizar a ideia do indígena, né? Porque às vezes até tem no imaginário, porque conta nos livros, que eles são os puros, são isso. Não, eles são gente como a gente. Sim, claro. A única forma, o nosso diferencial é a certeza que eles têm de quem eles são. Eles sabem de onde eles vêm e para onde eles vão e o que tem que ser feito. Não tem dúvida, não tem dúvida, eles não têm dúvida, né? A cultura deles é pura, né? A cultura... Porque é ensinada, né? Exato. Ela vem da referência. O indígena tem essa coisa da referência, né? Aqui a gente nossa tem a cultura- necessidade de estudar, de ler. A nossa de cultura foi direcionada, né? O que nós somos, nós aprendemos alguma coisa que disseram para a gente ser. Eles simplesmente são. Eles são. Isso não tem nada a ver com caráter, claro. De Porque lo- caráter é outra coisa, é outra com coisa, certeza. né? Mas eles têm Isso aqui né? que você trouxe para mim. O que é isso, Leila? Conta pra gente. Eu e meus estudos, né? Eu fiz Conta uma pra pós-graduação gente. em aromaterapia Gente, também. Que coisa maravilhosa. E eu tenho essa coisa, né, do cultivo das ervas, né? Tem uma E escritora... você aprendeu com os indígenas? O meu pai é herveiro, né? Meu pai é muito herveiro. Meu pai faz esses preparados assim. Quebrou, machucou, picou. Peraí, deixa eu passar minha arnica lá. Daí você vai ver aquele pote cheio de erva lá dentro. O que tem aí dentro? Tem minhas ervas todas aí. Aí tem essas ervas. Então isso é muito familiar, né? Muito familiar. Mas quando você se conecta com a sua, né, com a sua essência, e aí as coisas vão vindo, né? Eu sou toda mística, gosto de pesquisar umas coisas. Aí você faz aqueles mapas astral, aí você vai não sei o quê. O que você foi na outra vida? Aí eu fui descobrir, eu era perfumista. Né? Então entendi. E aí eu fiz eu sempre costumo fazer não só o preparado, né? Mas também tem todo um ritual, né? Tem a reza, né? Tem toda a energia, toda a intenção que você coloca ali, né? Porque, na verdade, a vida da gente é tudo intenção. E como você lida com esta intenção, essa energia no estúdio de dublagem, com uma energia que muitas vezes não é tão confortável? Como fica a Leila nessa história? Então, olha, aí eu vou voltar um pouquinho lá, que você tem boa participação na minha vida, né? Quando a gente trabalhou algumas vezes juntas, né? Inclusive eu até já dei aula aqui no Brasil para as crianças e tal. Brasil, claro. E aí você veio com uma história de PNL. Nossa, vou atrás desse negócio. O que é esse negócio aí, né? Olha, tem certeza. Você pode falar tal palavra. Termine. Olha, você não fale que é difícil. Eu nunca vou esquecer isso. Não fale que é difícil. Fale, não é fácil. Porque o universo. É desafiante. O universo vai entender fácil a palavra fácil.
né? Porque você está jogando para o universo. Energeticamente, intencionalmente, fácil. Então, as coisas vão se abrindo, né? Lógico, simples e fácil, não quer dizer que uma coisa seja simples, ela vai ser fácil, né? Tudo é simples, mas não significa que ela seja fácil. E a dublagem tem isso, né? Esses desafios, assim. Então, quando você vai buscando essas coisas, né? Para se conhecendo, né? Conhecendo as suas limitações, conhecendo os seus medos, conhecendo os seus traumas, conhecendo as suas inseguranças. E que você vai lidando com isso. E que você vai se permitindo a se acolher. Tipo, nossa, gente, não entendo, que nem aquela história, né, do começo da conversa. Você precisa que eu desenhe? Eu falei, eu preciso. Eu preciso, minha inteligência visual, eu preciso que você desenha. Sem dor nenhuma, sem dor nenhuma, sem trauma nenhuma, sem vergonha nenhuma, né? E aí, eu, assim, no começo da dublagem, eu suava muito, a minha mão escorria, bigodinho, eu trabalhava com Gilmara, com Drauzio, Marinês, cadê os R's, cadê os S's? Ai, meu Deus do céu. Aí você tinha que falar certinho, aí errava, aquela coisa toda. Aí eu vim, né, quando a gente trabalhava, aquela coisa, você permitia a insegurança ser mais à frente, né? Muitas vezes eu saí do estúdio, não chorava na frente de ninguém, sou durona, sou firme, mas eu chegava na calçada, eu saía chorando, dizia assim, gente, eu não consigo dizer um boa noite, que atriz eu não sou nada, porque no teatro a gente acha que a gente é alguma coisa, né, quando você domina o personagem, você tem um personagem ali, você domina, você faz, acontece. Qual foi o trabalho em dublagem que mais te marcou? Olha, eu tenho vários, assim, a galera curte muito a Jane do Ponto Cego, né? Blind Spot, que é uma série bem famosa na Netflix, né? A galera curte bastante. Mas eu tenho mulheres... E aí, quando o negócio da PNL, você vai falando assim... Ah, eu quero ser uma atriz tipo Arlete Montenegro. Fazer coisas pra mim. Modelando a Arlete E aí, você vai trabalhando energeticamente, né? O seu pensamento, a sua energia com o universo. E aí as coisas vão aparecendo pra você. E você vai fazendo personagens que casam com você, que tem a ver com você. E um desses personagens foi a Dinah, do A Tenda Vermelha, que fala, é de uma escritora norte-americana, é um best-seller, que ela vai atrás da história da humanidade se ela fosse contada pela perspectiva feminina. Como seria? E aí ela chega na história de Dinah, a única filha de Jacó. Sabe, Jacó, que tem os 12 filhos, né, que traem o irmão Davi, que vira o rei do Egito, né? E ela é o quê? Ela mexia com ervas, ela era benzedeira, ela era parteira, ela fazia ela participava do culto, que é onde ali nasce, conta um pouco, esse filme ele conta um pouco dessa história, o que fizeram com a gente, nós mulheres, com as nossas intuições, com as nossas sabedorias das nossas ancestrais, né? Que eles destroem a tenda, porque era ali, a tenda era o sagrado delas, era onde elas compartilhavam os conhecimentos, a sabedoria das ervas, porque as ervas, para mim, como uma escritora que eu faço leitura, que as ervas são as nossas enfermeiras. As ervas, para mim, são as minhas enfermeiras. Qualquer remédio que eu tenho, qualquer problema que eu tenho, eu recorro a elas. Eu vou lá no meu jardim, abraço as minhas ervinhas e eu falei, vocês podem me dar uma orientação, o que eu preciso? E elas dão. Vou lá, eu tomo meu banho de ervas para dar uma limpada. Porque as ervas têm isso, né? Elas têm energia própria, tudo tem vida. Se a gente olhar para as coisas à nossa volta, tudo tem vida, né? E aí,
E é isso, né? Então, voltando àquela pergunta que você fez, como é que eu lido com a energia na dublagem? Depois que você começa a ter um autoconhecimento de si, aceitar, se acolher, né? E aceitar que você é deficiente, que você erra. Eu erro pra caramba. Quem não erra? Dou trabalho pros diretores. Aí, presta atenção. Você não tá prestando atenção? Ai, pera, que eu tenho que me concentrar. Esse meu TDAH me deixa nervosa. Eu tenho que me concentrar. Aí tem os truques, né? Das magias também que a gente aprende a se concentrar, aterrar a terra um pouco. E aí já não é meu. Aquilo que já não me afeta, aquilo que não me faz dor. O que não é seu, não aquilo é que seu. não me dói, aquilo que não dói mais quando o diretor grita, o que... já não é mais meu, porque aquilo ali já tá curado. É dele mesmo. Tá falando da insegurança dele, tá falando dos problemas dele, né? Então eu lido com isso, assim. E muito do que eu aprendi com esses diretores que só me deram porrada, mas que me fortaleceram, eu pensava cá comigo. Falei, um dia que eu não tenho a pretensão de exercer a função de diretora, porque a gente não é diretora, a gente exerce a função de direção, né? Se um dia eu fizer isso, eu não quero, eu já sei o que eu não quero ser como eu quero, porque eu tô lá dentro do estúdio, eu sei o que é ficar nervosa, eu sei o que é a gente não conseguir dizer uma palavra às vezes porque a língua, o cérebro detectou a palavra, mas a língua não fala, né? E aí você erra. Então eu falei, eu sei como é que eu quero lidar. Então, dessa forma, energeticamente, eu lido com as pessoas que trabalham comigo. Com energia, com carinho, sabe? Sempre me colocando no lugar do outro. Isso é empatia. Leila, o que você diria para o teu público que tem interesse em seguir esta carreira ou em chegar um dia a ser ator, dublar? O que você diria para ele que está ali olhando para você? Fala. Ai, olha... Primeiramente, buscar se autoconhecer. Se autoconhecer, primeiro. Saber que vai passar por desafios. E tá aberto, né? Sempre há possibilidades do novo. Se conectar cada vez mais com a sua essência. Trazer verdade, porque informação, a internet já está cheia de informação, né? Já tem muita. Se centrar, buscar se realmente é aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, eu fui convidada, já dei aula no Senac várias vezes de dublagem, e sempre eu fazia a pergunta para eles. Falei, olha, na minha concepção, existem 3 tipos de atores. O ator plim-plim, né? O ator que quer um DRT para fazer dublagem, o ator que quer DRT e o ator artista. São, na minha concepção, não é certo nem errado, não é verdade, nem, né? Não é mentira, não é verdade, mas é a minha concepção. Então, na minha concepção, existem esses 3 tipos de atores. E aí eu pergunto, qual desses atores você é? Mas não é para responder para mim, é para você mesmo, né? Porque o ator artista, eu me encaixo aqui, é aquele que vai lá no fundo do poço, num dia, chora horrores, fala que não quer mais saber disso, que isso tudo é uma merda, que tá tudo errado, que a gente não ganha dinheiro, que... E no outro dia tá no glamour, tá lá em cima do palco, ou tá na dublagem, ou tá no cinema, ou tá na TV, né? Tá se realizando, né? Mas existe esse conflito interno, né? E também não parar de estudar nunca, né? Assim, e não é estudar ali, estudar mesmo, pegar um tema e se aprofundar. Tem uma autora, que ela diz o seguinte, agora eu não vou lembrar, fugiu o nome dela, que ela fala o seguinte, nunca tema uma pessoa que sabe muitas coisas, mas ela não fala de pessoas, ela fala do homem, mas tema medo daquele homem que sabe uma coisa só, mas sabe profundamente. Então, no sentido, sim, de temer, né? Porque a pessoa sabe de verdade,
né? Ela é profunda, né? É como as águas. Tem o mar, você olha a onda, você já vê que a onda tá alta, você nem entra, né? Você já sabe que você pode entrar ali, né? Agora, um rio, minha mãe sempre diz... Águas mansas que fluem. Águas paradas, águas profundas. É verdade. Então, você nunca sabe, né? Então, isso eu levo pra vida. Então, assim, é se aprofundar mesmo, às vezes, em determinadas coisas na vida, assim, que vão te fazer, vão te dar sustentação, né? Uma coisinha. Porque que você se apegue, aquilo já você pode até ser um ateu. Mas se você tem aquilo ali como uma verdade sua, com certeza, você vai longe, com certeza, né? Com certeza. No meu caso, eu me apego à minha espiritualidade, né? Que é o que me fortalece. Qual é a diferença de uma pessoa espiritual para uma outra? É justamente aquilo que me fortalece. Exatamente. Mas os dramas, é tudo. É o que cada um crê, né? Isso é que é fundamental. E como a gente lida com essas emoções, exatamente, né? A única diferença é essa, é como a gente lida com as nossas emoções. Leila. E isso a gente leva pra dublagem. Muito obrigada. Foi maravilhoso, não Ai, foi? Eu sim. falei para vocês que vocês não conheciam essa mulher. Meu Deus, e eu trouxe falei. ela aqui para contar isso para vocês. E ela contou uma parte. Não dá para contar tudo dessa história, né? Muita coisa. Muito obrigada, olha, minha mão gelada. Muito obrigada. Foi e a gente nem tomou esse chá aqui, ó, eu maravilhoso. Tomei, Ui, tchim. Olha, o que eu tenho, né? Para dizer assim, não em nome dos indígenas, porque eu nunca falo por eles, né? Eu falo sempre das experiências que eu tenho com eles. E Rada Yatsami, Dizudi, Kandikere, Shuma Yayosla, Buye, Araki Dizam. Então, fala pra gente o que é que você está dizendo. Terra, meu corpo, água, meu sangue, ar, pensamento, fogo, meu espírito. Bem-vinda. Muito bem-vinda. Uma delícia. Gostou do nosso chá? Ai! Viu? A Maria faz dessas coisas. Aqui a gente tem uma Maria que faz um chá incrível. Ai, beijinho, Maria. Obrigada, adoro ela. Lilia. Muito obrigada. Eu que agradeço Muito o convite. Obrigada. Nossa, que frio na barriga, meu Deus. Eu não sei se alguém se interessar por saber essa história. É claro mas que sirva que eu possa ter trazido alguma referência, algum reconhecimento, porque às vezes a gente, né, vê a história do outro assim, poxa, e me reconheço naquilo, né? Pois é, essa foi a história da Leila de Castro. Então, até a próxima. Até.